E aí, palestrinos, tudo certo? Olha, eu preciso falar com vocês sobre uma situação que aconteceu nos últimos dias e que, sinceramente, não dá para deixar passar em branco. Vocês viram o que rolou? Neymar, aos 36 anos de idade, em plena festa, resolveu abrir a boca para falar do nosso Palmeiras. Isso mesmo que vocês ouviram. Enquanto o Santos dele mal conseguiu escapar do rebaixamento no ano passado, enquanto ele vive no departamento médico, enquanto não consegue mais entregar nem sombra do que já foi um dia, o cara tem coragem de criticar o maior campeão brasileiro da história. Mas calma, que a gente vai destrinchar tudo isso aqui, ponto por ponto, porque essa história tem muito mais camadas do que parece. Primeiro, vamos contextualizar a situação para quem ainda não viu. Neymar estava numa festa, aquelas festas de início de ano, todo mundo comemorando, bebendo, curtindo, e alguém puxa assunto sobre futebol. Aí o craque, que deveria estar preocupado em como vai fazer para jogar bem em 2026, resolve soltar umas indiretas pro Palmeiras. Falou que a gente joga um futebol feio, que só ganha na base da força, que não tem qualidade técnica, que é time de resultados e não de futebol bonito. Gente, eu quando vi isso eu fiquei pensando, será que ele tá falando sério? Será que alguém próximo dele não puxa o cara pro canto e fala assim, mano, para, você tá se queimando à toa? Porque olha, vamos ser honestos aqui. Neymar tem todo o direito de ter opinião sobre futebol. Ele jogou em alto nível, foi craque, a gente sabe disso. Mas existe um momento certo para tudo. Existe uma coerência que precisa ser mantida. Você não pode estar vivendo a pior fase da sua carreira, jogando num time que quase caiu para a segunda divisão, passando mais tempo no tratamento de lesão do que em campo e achar que tem moral para criticar um clube que ganhou tudo nos últimos anos. É muita falta de noção. Muita mesmo. Vamos falar de números, porque números não mentem. O Palmeiras, nos últimos 7 anos, ganhou 3 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa, um Paulista. Enquanto isso, o Santos do Neymar quase foi rebaixado. Quase perdeu vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês entendem a gravidade disso? Um clube gigante como o Santos, com a história que tem, com a camisa que tem, batendo na trave do rebaixamento. E o Neymar, que foi contratado justamente para evitar isso, para trazer de volta a glória, não conseguiu fazer diferença nenhuma. Ficou mais tempo no departamento médico do que jogando. E quando jogou, foi muito abaixo do esperado. E olha, eu não tô aqui para bater no cara de graça, não. Eu reconheço tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, tudo que representou quando estava no auge. Mas a verdade precisa ser dita. Hoje, em 2026, com 36 anos, Neymar não é mais aquele jogador. Ele não consegue mais jogar 3 partidas seguidas sem se machucar. Ele não tem mais a explosão, não tem mais a velocidade, não consegue mais decidir jogos sozinho como fazia antes. E tudo bem, faz parte do ciclo natural de qualquer atleta. O problema é quando você não aceita isso e ainda arruma briga com quem tá ganhando. Agora pensa comigo, o Palmeiras joga feio? Joga um futebol pragmático, objetivo, vertical? Joga. E daí? Futebol é sobre ganhar ou sobre fazer dancinha? Porque se for sobre ganhar, a gente está no lugar certo. Se for sobre entregar título, sobre ser consistente, sobre ser competitivo ano após ano, o Palmeiras é referência. Não é à toa que os maiores técnicos do mundo elogiam o trabalho que é feito aqui. Não é à toa que jogadores querem vir para cá. Não é à toa que a gente é respeitado em toda a América do Sul. E outra coisa que me incomoda muito nessa história. Neymar fala do Palmeiras em festa, mas cadê ele falando do próprio time? Cadê ele assumindo responsabilidade pelo que aconteceu no Santos em 2025? Porque pelo que eu vi, ele não deu entrevista assumindo culpa. Não falou que precisa melhorar. Não se colocou como parte do problema. Preferiu ir para a festa, encher a cara e falar dos outros. Isso é postura de craque? Isso é postura de líder? De jeito nenhum. Você quer saber o que é ser craque de verdade? É fazer o que o Dudu fez aqui no Palmeiras durante anos. É fazer o que o Rafael Veiga faz, sendo decisivo jogo após jogo. É fazer o que o Endrick fez na base, e já mostrava a mentalidade de vencedor desde cedo. É vestir a camisa, dar o sangue em campo, assumir responsabilidade quando as coisas não vão bem e buscar evolução. Não é ficar falando dos outros enquanto o seu próprio time está afundando. E sabe o que mais me deixa impressionado? A torcida do Santos. Porque, pô, o cara voltou pro clube que revelou a ele, prometeu trazer glória de novo e o time quase caiu. E mesmo assim tem santista defendendo ele, falando que não é culpa dele, que ele se machucou, que não deu tempo. Mas, gente, sejamos realistas. Ele foi contratado exatamente para isso, para fazer diferença mesmo jogando pouco, para elevar o nível do elenco, para ser referência. E não foi. Simples assim. Agora, voltando para o Palmeiras.
Por que será que ele resolveu falar justamente do nosso clube? Eu tenho uma teoria. Acho que incomoda. Incomoda ver um time que não tem esse estrelismo todo, que não fica fazendo propaganda o tempo todo, que não tem jogador virando influencer, mas que ganha. Ganha e ganha. Incomoda ver que futebol não é sobre marketing, não é sobre quantidade de seguidores, não é sobre festa. Futebol é sobre competência, planejamento, trabalho sério. E isso o Palmeiras tem de sobra. A gente tem um presidente que entende de gestão, que não fica fazendo loucura no mercado, que planeja a longo prazo. A gente tem uma diretoria que contrata técnicos competentes e dá condição de trabalho. A gente tem um centro de treinamento de primeiro mundo. A gente tem uma estrutura que permite competir em alto nível ano após ano. Enquanto isso, o Santos vive de passado, vive de glórias antigas, não consegue se organizar financeiramente, não consegue montar elenco competitivo, e aí, quando traz o Neymar de volta, acha que vai resolver tudo com nome e carisma. Não funciona assim. Futebol moderno é sobre estrutura, é sobre ciência, nutrição, preparação física, análise de desempenho, psicologia esportiva. É sobre ter um grupo comprometido, que joga junto, que se entrega taticamente. Não é sobre ter um jogador famoso que vai resolver sozinho. Isso é coisa do passado. E o Palmeiras entendeu isso antes de todo mundo no Brasil. Por isso a gente está onde está. E olha, eu sei que tem gente que vai falar: ah, mas o Palmeiras tem investidor, tem dinheiro, é fácil ganhar assim. Mentira. Dinheiro ajuda? Claro que ajuda, mas dinheiro mal gerido não ganha nada. Quantos times aí têm dinheiro e não ganham? Quantos times gastam fortunas em contratações e não entregam resultado? Vários. O que diferencia é gestão, é projeto, é seriedade. E isso não se compra, isso se constrói. Enquanto isso, o Neymar tá lá, festando, curtindo a vida, e quando abre a boca para falar de futebol, resolve criticar quem tá ganhando. Sabe o que isso demonstra? Falta de humildade, falta de autocrítica, falta de noção do momento que ele tá vivendo. Porque se ele tivesse um pingo de humildade, ele estaria quieto, trabalhando dobrado para voltar a jogar bem, para mostrar que ainda pode contribuir, para honrar a camisa que veste. Mas não, é mais fácil falar dos outros. E deixa eu falar uma coisa que talvez muita gente não queira ouvir. Neymar desperdiçou a carreira dele. Com todo o talento que tinha, com tudo que poderia ter conquistado, ele fez escolhas erradas. Saiu do Barcelona no auge para ir para um campeonato fraco na França só por dinheiro. Ficou anos jogando contra times pequenos, sem competitividade de verdade, se machucando todo ano nas festas de aniversário da irmã. Aí, quando volta para o Brasil, já está acabado fisicamente, não aguenta mais jogar em alto nível, e o que faz? Fica criticando os outros em festa. Compara com o Cristiano Ronaldo, que tem a mesma idade mais ou menos, e ainda está lá jogando, se cuidando, levando a sério. Compara com o Messi, que mesmo estando nos Estados Unidos, em um campeonato mais tranquilo, continua treinando sério, continua profissional. Compara com o Modric, com Lewandowski, com vários outros craques que envelheceram com dignidade, mantendo o profissionalismo. Neymar escolheu outro caminho, e agora está colhendo os frutos disso. Mas voltando para o ponto principal, essa crítica ao Palmeiras não vai colar. Sabe por quê? Porque a gente tem respostas em campo. A gente não precisa ficar rebatendo em rede social, não precisa ficar dando entrevista respondendo. A gente vai lá e ganha. Ganha no campo, que é onde importa. Deixa ele falar o que quiser na festa dele, que quando começar a temporada, a gente mostra como é que se joga futebol de verdade. E outra coisa, tem gente que fala que o Palmeiras não tem idolatria, que não tem conexão emocional com os jogadores. Mentira, a gente idolatra sim, mas a gente idolatra quem merece. A gente idolatra o Dudu, que deu a vida pelo clube durante anos. A gente idolatra o Marcos Rocha, que é consistente há uma década. A gente idolatra quem veste a camisa de verdade, quem se entrega, quem ganha. Não precisa de marketing, não precisa de dancinha no Instagram. Precisa de atitude e títulos. E isso a gente tem. Então, Neymar, com todo o respeito que você merece pelo que foi no passado, fica a dica. Cuida da sua vida. Cuida do seu time, que quase caiu. Trabalha para voltar a jogar bem, para mostrar que ainda pode ser útil. Porque ficar criticando o Palmeiras em festa não vai mudar a realidade. A realidade é que a gente está no topo, conquistando, vencendo, fazendo história. E você está lutando para não virar um caso de tudo que poderia ter sido e não foi. E para finalizar aqui, eu quero deixar um recado para vocês, palestrinos. Não caiam nessa provocação barata. Não percam tempo rebatendo esse tipo de coisa em rede social.
A nossa resposta é em campo, é ganhando mais títulos, é mostrando que o projeto do Palmeiras é sólido, é consistente, é vencedor. Deixa os outros falarem. Enquanto eles falam, a gente ganha. Enquanto eles fazem festa e criticam, a gente treina, planeja e conquista. Essa é a diferença entre mentalidade vencedora e mentalidade de quem vive de passado. E quando começar a temporada 2026, pode ter certeza, a gente vai estar lá brigando por tudo de novo. Vai estar na briga pelo Paulista, pelo Brasileiro, pela Libertadores, por tudo que der para disputar. Porque é isso que a gente faz, é isso que o Palmeiras representa. Não é sobre falar, é sobre fazer. Não é sobre aparecer em festa, é sobre aparecer em campo. E nisso, meus amigos, a gente é imbatível. Então deixa o Neymar falar, deixa quem quiser criticar. A gente continua fazendo o nosso, continua trabalhando, continua vencendo. Porque no final do dia, no final da temporada, o que importa são os títulos. E títulos, meu amigo, a gente tem de sobra. Avante palestra!